Quem não conhece alguém que está com frequência, como se diz a expressão popular, no mundo da lua? Ou seja, sempre pensando em outra coisa quando se conversa diretamente com ela ou quando está estudando ou trabalhando. Muitas vezes essas pessoas também são inquietas, não conseguem ficar paradas ou sossegadas por muito tempo, ou detestam coisas monótonas e repetitivas, além de serem mais impulsivas no seu dia a dia. São pessoas que vivem trocando de interesse e planos e têm dificuldade em levar as coisas até o fim. Por conta desse jeito, tem comprometimento em vários setores da vida dessa pessoa. Elas podem ter problemas na vida acadêmica, na escola, na faculdade, na vida profissional, na vida social, na vida familiar. Apesar desses sintomas causarem vários problemas na vida da pessoa, muitas vezes a pessoa pode ficar muito tempo ou até mesmo a vida inteira sem saber que ela tem de fato um transtorno que se chama TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Como o TDAH está muito na moda recentemente, decidimos lançar aqui no canal uma série de vídeos sobre ele para ajudar quem tenha ou acha que possa ter essa doença. Esse tema é polêmico, porque existe uma pequena ala dentro da medicina que até defendeu que esse transtorno não era uma doença no passado, mas não vamos nem para o 8 nem para o 80. Nós temos estudos comprovando que sim, ela é uma doença e tem suas características, nós vamos até citar aqui, mas a maioria das pessoas que nos procuram achando que possuem a doença, na verdade não tem. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Oi pessoal, sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. Pessoal, tudo jóia? Dr. Saulo, médico neurologista. O TDAH é um transtorno neurobiológico, ou seja, ele tem início na infância e vai acompanhar a pessoa por grande parte da vida dela, se não a vida toda. Ou seja, 2/3 das crianças, aproximadamente 60% das pessoas, ainda o terão quando crescerem. E tem grande participação genética, quer dizer que tem mais chances dele ser herdado de um familiar próximo. O transtorno se caracteriza por 3 grupos de alterações: hiperatividade, impulsividade e desatenção. Na criança é bem fácil notarmos a hiperatividade, mas no adulto ela se manifesta de uma forma diferente. Geralmente predomina uma sensação interna de inquietação, ou a pessoa sempre está ocupada com alguma coisa, dando a impressão de estar sempre muito atarefada. Mas na verdade aquela pessoa tem dificuldade em diminuir o nível de atividade. Muitas vezes aquela pessoa não consegue sair de férias ou se ocupa com várias atividades ao mesmo tempo, na maior parte das vezes sem conseguir completar nenhuma daquelas situações. E olha só, e antes de continuar, curte esse vídeo, porque curtindo o vídeo você ajuda ele a chegar em mais pessoas que precisam, assim como vocês, saber dessas informações valiosas. Já a falha da atenção, ela pode aparecer de diversas formas. A pessoa não consegue manter a concentração por muito tempo, então se ela começa a ler um livro na metade da página, ela já não consegue mais lembrar o que ela acabou de ler. Até mesmo numa conversa, ela começa a viajar, perde o fio da meada. Então a desatenção ela é responsável também por erros bobos, sabe? Assim, o estudante está ali na escola, comete na matérias que ele super domina, ele sabe, mas no momento da prova, a atenção foi embora, já era, ele comete aquele erro. Outro sintoma importante: qualquer estímulo é capaz de desviar a atenção daquela pessoa. Então ali está super concentrado na aula, mas passou alguém no corredor, uma amiga derrubou um estojo, pronto, já se perde no que o professor estava falando. É comum uma falha, né, num tipo específico de memória, que é o que a gente chama de memória de curto prazo ou operacional. Então, por exemplo, eu saí aqui da sala e fui ali na cozinha pegar alguma coisa, mas eu chego lá e falo, putz, o que eu ia pegar mesmo? Ou então eu ia falar alguma coisa para a pessoa e aí em seguida já não tenho a menor ideia do que eu ia falar. Já a impulsividade se refere ao agir antes de pensar, ou seja, é quando a pessoa tem uma resposta automática a um estímulo. Na infância, isso fica fácil de ser observado porque ela naturalmente não desenvolveu o controle dos seus impulsos. Já na vida adulta, a pessoa impulsiva tem reações súbitas, como responder ou reagir sem pensar, como responder antes mesmo da pessoa terminar a pergunta por inteiro, por exemplo. Uma das marcas registradas da impulsividade, inclusive, envolve a impaciência, que é a dificuldade em esperar, seja a sua vez na brincadeira, seja em filas, seja se intrometendo na conversa dos outros. Até no trânsito isso se manifesta. São aquelas pessoas que ultrapassam perigosamente, avançam sinais, que
querem sempre chegar rápido e por isso correm demais. Muitas vezes, pessoas com TDAH costumam ter reações explosivas, súbitas, dizem o que vem à cabeça naquele momento. Mas essa reação logo passa, eles se arrependem e tratam a outra pessoa como se não tivesse tido aquela reação poucos minutos antes. Isso é importante para distinguir o TDAH de outras doenças das quais a raiva e o ressentimento duram horas e até mesmo dias. No TDAH passou, a pessoa fala, mas não é possível, acabei de falar, a pessoa já está normal, né? Só que a gente tem que deixar claro, pessoal, que nem todo portador de TDAH ele é igual, da mesma forma como não existe 2 diabéticos iguais. Cada caso é um caso. Então, pessoas que são portadoras de TDAH, eles têm sim muitas coisas em comum, mas eles não são necessariamente iguais no seu comportamento. Ah, Maria Fernanda, mas todo mundo tem um pouco de desatenção, quietude, impulsividade. Vocês falaram aí, eu me identifiquei com uma série de coisas. Eu também. Então, assim, tem sim, né? Todo mundo tem um pouco desses sintomas que a gente falou, é verdade. Hoje em dia, por conta dos estímulos que a gente encontra, eu tô no celular, mas ao mesmo tempo tô falando com alguém, tô recebendo ali, tô olhando a TV. Então, é comum sim que as pessoas reclamem, né, que não estão rendendo no trabalho ou que não estão se concentrando, ainda mais com essa questão do home office, porque os estímulos são muito intensos, né? Então as pessoas ficam mais impacientes para reunião, mas o que a gente tem que saber distinguir é o comportamento por conta das atribulações da vida e aquele que exige tratamento. Até porque quem tem TDAH, gente, tem muito mesmo desses sintomas. Além disso, quem tem o transtorno, ele luta contra esses sintomas, porque ele não consegue eliminar apenas pela vontade própria. Vou melhorar e conseguir. Pronto, virei a chavinha e resolveu. Pois é, como ela falou, se você se identifica com parte do que a gente falou, calma, né? Busca ajuda médica, porque se você sair à torta e direita aí aplicando questionários da internet e tudo mais, vai dar TDAH para todo mundo. Então, o que tem de pessoas no consultório, na prática de profissionais de saúde, que acham que tem TDAH, que se autotaxam e rotulam com TDAH e não é, vocês não têm ideia. Então, a maior chance, se você se identifica com algo assim, é que você não tenha, mas merece a atenção de um médico para saber se você tem de verdade ou não. Porque não vale tratar quem não tem sentido nenhum e pode até fazer mal, pode até ser pior. Só vale tratar quem realmente tem a doença. E vale destacar que no adulto a dificuldade e as queixas vêm da infância. Quando mais velho, quando o quadro da doença é bem definido, ele se compara com seus pares e percebe que os colegas fazem o mesmo trabalho na metade do tempo, por exemplo, não esquecem a maioria dos compromissos, não atrasam. Por exemplo, a conta está em cima da mesa, mas ele se esquece de levá-la e perde o prazo de pagamento. Não são coisas que acontecem de vez em quando. Acontecem sempre e passam a sensação de fracasso constante, de rendimento inferior à real capacidade de produzir. Por outro lado, assim, não é só tem coisas ruins. Não, tem características do TDAH que são inclusive atraentes para algumas pessoas. A gente observa isso mais na vida adulta. Como assim? Por exemplo, tem características consideradas legais. Claro que isso não é regra, né? Todo mundo tem TDAH, vai ter. Mas, por exemplo, muitas pessoas com TDAH são vistos como intuitivos, têm geralmente um senso de humor a mais, uma criatividade além, então conseguem imaginar diferentes projetos, ver ângulos diferentes dos usuais. Pensar fora da caixa. Exato. Então, muitos são pessoas, inclusive, com sucesso social, profissional, apesar dos sintomas. Então, eles podem ser agradáveis ao convívio, aquela pessoa que todo mundo quer ter junto. Pelo menos ali no convívio social, eles vão ter ideias divertidas, mas sempre eles vão ter problemas por conta dos sintomas. Ali na conversa pode ser muito bom, mas na vida pessoal, na vida familiar, isso não se reproduz tão bem. Então, de nada adianta eu ser criativo se todas as coisas ou ideias que eu tenho não são levadas até o final. Não adianta nada eu imaginar diferentes projetos se eu não consigo administrar eles corretamente ao longo do tempo. O TDAH é um problema que deve ser diagnosticado por um médico ou um psicólogo, embora o tratamento em geral seja coordenado por um médico, uma vez que existe a necessidade muito comum de se utilizar medicamentos. Não existe nenhum exame ou teste psicológico que permita fazer o diagnóstico desse transtorno de forma decisiva. Assim sendo, o profissional chega ao diagnóstico colhendo uma história da vida da pessoa, geralmente com a ajuda dos pais, no caso de crianças, e com a ajuda do marido ou da esposa, no caso de adultos, ou de alguém que viva com a pessoa, que conviva muito com ela.
Auxilia a investigação lançar mão de questionários que podem ser listas de verificação de sintomas ou escalas de avaliação. E existe a avaliação neuropsicológica, que é o neuropsicólogos, que são psicólogos especializados em neuropsicologia, fazem, que trazem muitas informações valiosas que podem também contribuir para o diagnóstico. Então é uma somatória, né, um quebra-cabeça que o médico vai armando com várias informações da pessoa, de pessoas que convivem com ela, de neuropsicológico, para conseguir fechar o diagnóstico. Por isso que não é pegando a primeira avaliação ali na internet que você vai colocar e falar, pronto, tem TDAH que vai resolver ou que vai te diagnosticar. A necessidade do uso de medicamentos vai ser sempre decidida ali pelo médico, numa decisão conjunta com o paciente, obviamente. Tem vários medicamentos para o tratamento e eles têm que ser escolhidos de acordo com as particularidades de cada caso. O medicamento que serve para um pode não servir para o outro. Então, os medicamentos mais utilizados, recomendados como primeira opção, né, no consenso ali dos especialistas, são os estimulantes, né, que são derivados da anfetamina, que é o metilfenidato e a lisdexanfetamina, mas nós vamos ter um vídeo só sobre os tratamentos medicamentosos do TDAH. Vamos falar os nomes que todo mundo conhece, Ritalina e Venvanse. E o Concerta. Como foi dito, o TDAH ele pode ser crônico na maioria dos casos e persistir na vida adulta. Então, muitas vezes, com a conscientização acerca do transtorno, com o aprendizado de certas estratégias de comportamento, é possível, depois de algum tempo, a gente reavaliar se vai ter necessidade de manter aquele medicamento ou não. É por isso que teremos num outro vídeo falando somente sobre dicas e estratégias de comportamento que ajudam a pessoa com TDAH a controlar os sintomas e instituir uma rotina saudável no seu dia a dia. Não perca, hein? Nós nos vemos no próximo vídeo.